Obrigado, Senila, pela presença. Fique à vontade. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão ambiental na Gerdau. A gente tem duas funções bem básicas de meio ambiente na empresa. Uma voltada ao compliance, à legislação, cumprir as normas, as licenças, as condicionantes. A gente tem uma equipe bem robusta em todas as nossas unidades operacionais voltadas a esse tema. E a gente tem uma outra área mais voltada à estratégia, que é que eu trabalho com você e com o Squad ESG, pensando no futuro da Gerdau, na questão ambiental também, como é que a gente traduz para o nosso negócio o nosso compromisso com a responsabilidade ambiental. Você tem tido algumas interações com os nossos investidores, né? Isso tem sido cada vez mais frequente, a preocupação deles em relação a mudanças climáticas. Eu acho que seria legal você começar contando pra gente como que é o processo produtivo do aço e como que a Gerdau se posiciona nesse setor. Né? Legal. A gente tem duas formas de produzir aço, basicamente. A rota primária, ela utiliza minério de ferro para a produção do aço. Esse minério de ferro é transformado em alto-fornos em ferro gusa no primeiro momento. Para essa transformação, a gente usa um agente redutor, geralmente à base de carbono. Quando a gente faz essa redução do minério de ferro para ferro gusa, a gente tem também a produção de gás carbônico. Esse ferro gusa, então, é direcionado às aciarias, onde há uma adequação desse material do ponto de vista físico-químico, e aí a gente obtém o aço. O outro processo produtivo é a rota secundária, onde a gente usa sucata. A sucata é a principal matéria-prima dessa rota secundária. E o aço, ele tem essa característica muito interessante de que ele é magnético, ou seja, é mais fácil separar a sucata, né, o aço, de outros materiais. Por isso, a reciclabilidade do aço é bem interessante. O aço é o material mais reciclado do mundo, muita gente não sabe disso. E ele tem uma característica de ser infinitamente reciclável porque ele não perde a sua qualidade, diferente de outros materiais. Hoje no mundo, né, a gente tem 70% do aço produzido através de minério e 30% do aço produzido através de sucata. A beleza do aço está aí. O talher de hoje pode ser a bicicleta do futuro, que um dia vai ser um carro, um trem, uma panela. Então, o aço realmente é um material muito interessante para a economia circular também. Você comentou sobre as duas rotas de produção e a Gerdau tem elas no nosso modelo de negócio. Eu acho que isso é uma fortaleza do nosso modelo de negócio que os investidores têm reconhecido bastante. A gente consegue uma integração entre as duas formas de produção, consegue competitividade em custo, capilaridade. Isso talvez é uma das nossas fortalezas no modelo de negócio que em 2020, no cenário de bastante incerteza, a gente conseguiu uma certa flexibilidade também por esse fator. A gente consegue também ser competitivo em emissões, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso, também por esse fator. Começa contando pra gente, Senila, por que a gente não consegue produzir aço a partir só de sucata? Boa pergunta, Rafael. O tempo médio do aço voltar ao processo como sucata, o tempo médio global é de 40 anos. Se a gente pensar numa embalagem qualquer, pode ser que ela demore alguns meses, mas se a gente parar para pensar que tem aço numa estrutura de um prédio, de uma ponte, podem ser até mais de 100 anos para esse aço se tornar sucata. Produzir aço a partir somente de sucata dependeria de uma produção do aço há 40 anos atrás muito maior do que a gente tem hoje, né? E dependendo do lugar do planeta que a gente está, vai ter mais ou menos disponibilidade de sucata. E por isso a gente não pode dizer que vai produzir totalmente a partir da sucata. A gente precisa do minério de ferro para a produção do aço também. E por que o aço ele é relevante para a discussão de mudanças climáticas no mundo, né? O setor do aço é intensivo em carbono. Como que é essa questão? O aço tem um papel muito importante na descarbonização do planeta, né? A partir do aço é que a gente vai construir energias renováveis como a solar, a eólica, vai construir trens, carros elétricos. O aço é um material extremamente importante para essa transição de descarbonização do planeta. Por sua vez, a produção de aço global ele emite entre 7% a 9% das emissões totais de CO2 do nosso planeta. E por isso a gente sabe que tem uma responsabilidade grande na redução dessas emissões. Como que o setor então está se preparando para esses desafios? O setor do aço ele é considerado um hard to abate. O
que é um hard to abate? Não é só porque ele emite muito CO2, mas tem a ver com a dificuldade de ter uma tecnologia disponível, viável mesmo, não só economicamente, mas tecnologicamente falando, para a descarbonização profunda da produção do aço. O International Energy Agency é uma fonte bastante confiável, né, que trata das questões de energia no mundo. E eles mesmos previram que em 2050, o setor de ferro e aço tem condição de reduzir em torno de 50% das suas emissões de gases de efeito estufa. Essas tecnologias que são disruptivas precisam de um tempo e de recursos para que possam ser de fato viáveis, né, do ponto de vista tecnológico e econômico. Seja a produção utilizando hidrogênio em substituição ao carbono mineral, a produção à eletrólise, as questões de captura de carbono de CCS, CCUS. É necessário esse desenvolvimento. Enquanto isso, a curto e médio prazo, tanto o International Energy Agency quanto a Associação Global do Aço, que é o WSA, recomendam que as siderúrgicas elas realmente trabalhem a questão de eficiência energética e operacional, além de buscar uma utilização maior de sucata. A sucata, por si só, cada tonelada de sucata reciclada, ela evita 1,5 toneladas de emissão de CO2. Então, há realmente uma redução na geração de emissão de gases de efeito estufa e uma economia da utilização de recursos naturais. Mas a gente já tinha conversado, né, Rafael, sobre a dificuldade de ter uma sucata disponível. Outro ponto interessante é que nem toda região do planeta vai ter disponibilidade de um determinado recurso para a tecnologia disruptiva possível. Alguns lugares vão ter mais gás natural, outros terão disponibilidade de hidrogênio. Então, como um todo, o planeta não vai se desenvolver da mesma forma nas tecnologias disruptivas para a produção do aço. E vai depender também muito das políticas públicas. Tanto infraestrutura, né, de disponibilidade de recurso, quanto políticas públicas são extremamente relevantes para esse caminho da descarbonização do setor. Mas fica aqui a questão da eficiência energética e da eficiência operacional a curto e médio prazo e da utilização de sucata e também da biomassa para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E quais são os valores de emissão da Gerdau? Então, a emissão da Gerdau é equivalente a cerca de metade da média global, segundo os números que a gente tem da Associação Mundial do Aço. O nosso número é 0,93 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido. E essa performance diferenciada tem relação com a nossa produção a sucata, que equivale a 73% do nosso total de produção do aço, a utilização de carvão vegetal, ou como a gente chama biorredutor, substituindo uma parte do carvão mineral nessa rota primária, e também pela alta reutilização dos gases no nosso processo de produção que utiliza carbono de origem mineral. Explica um pouquinho com mais detalhes por que a Gerdau é tão diferente nessa questão. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho em questões técnicas, tá? A gente tem então 3 maneiras de produzir: através da sucata e através do minério, utilizando 2 fontes de carbono diferentes. A Gerdau é a maior recicladora de sucata da América Latina. Só no ano de 2020 foram 11 milhões de toneladas de sucata recicladas nos nossos processos. Para a gente relembrar, o número global é 70% de produção de aço a partir de minério e 30% a partir de sucata. E o nosso é exatamente o inverso, o que já justifica boa parte da nossa performance e intensidade de emissões de gases de efeito estufa. Um outro fator muito importante é que a gente usa carbono de origem renovável no nosso processo em 3 unidades nossas em Minas Gerais. A gente produz esse ferro gusa a partir do biorredutor, que nada mais é que o carvão vegetal produzido a partir das nossas florestas plantadas. A Gerdau tem 250 mil hectares de floresta plantada e desse total, 90 mil hectares são dedicados à conservação da biodiversidade. As nossas florestas energéticas, elas contribuem de várias formas para a questão ambiental e para a mitigação das questões climáticas. Por exemplo, a gente reduz a pressão do desmatamento de florestas nativas, porque a gente utiliza uma área de forma produtiva e também conserva uma área significativa. Além disso, o carbono de origem renovável,
ele tem um efeito de uma produção de aço com menor intensidade carbônica, porque o carbono de origem renovável ele tem uma emissão neutra. Um outro expressivo serviço ambiental que as florestas nos proporcionam é que há um potencial de remoção de carbono. Dependendo do ritmo de produção da floresta e da conservação das matas nativas, nós temos inclusive como um número final uma remoção de carbono, ou seja, a gente gera estoque de carbono, ajudando também para a mitigação dos gases de efeito estufa. A outra rota de produção de aço que utiliza minério e aí sim carbono de origem mineral, ela tem um reaproveitamento dos gases do seu processo mais ou menos de cerca de 92%. E o que isso significa? Que o consumo energético total dessa planta acaba sendo menor, porque a gente tem uma utilização máxima desse carbono de origem mineral. Resumindo, Rafael, o fato da Gerdau utilizar sucata de uma forma significativa no seu processo, a substituição parcial de carbono de origem mineral por carbono de origem vegetal renovável, né? E o reaproveitamento dos gases do nosso processo de produção primário que utiliza minério e carvão mineral é o que fazem a nossa intensidade carbônica ser tão diferenciada em relação ao setor. Tudo isso que você trouxe para a gente, Senira, eu sei que você fez um debate intenso no âmbito do Comitê de Estratégia e Sustentabilidade e também no Conselho. Como que a gente está se preparando para descarbonizar as nossas operações? Rafael, no debate da alocação do capital e definição dos planos de investimentos e estratégias da organização, os temas ambientais, sociais e de governança são critérios relevantes para a definição da estratégia e da tomada de decisão. Nós já temos uma política de sustentabilidade e um sistema de gestão ambiental bastante sólidos, mas o que a gente passou a fazer é levar no Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, no Conselho de Administração, os temas ambientais para serem debatidos de uma forma mais constante e profunda, de forma que a gente possa realmente incluir na nossa estratégia as questões de mudanças climáticas. A Gerdau tem publicado os principais indicadores ambientais relacionados à sua matriz de materialidade no seu relatório anual, que inclusive está de acordo com as referências do GRI. E esse ano passou também a incorporar as orientações do SASB. É possível também encontrar um caderno específico com esses indicadores, facilitando a identificação dos nossos resultados desses indicadores ambientais, sociais e de governança. E, obviamente, a questão das emissões de gases de efeito estufa estão presentes nesses documentos. Inclusive, Senira, essa questão de mudanças climáticas, nós em 2020 inserimos no bônus de longo prazo dos nossos executivos, não é? Nós aprovamos em Assembleia que 20% dos bônus dos executivos até 2023 serão incorporados a partir dos critérios de mudanças climáticas, né? Através dos nossos indicadores. Outros dois indicadores, mulheres na liderança e o EVA também da dimensão de governança, não é isso? Bem lembrado, Rafael. Realmente é uma iniciativa relevante para esse processo de descarbonização da nossa organização. E acho que de inserir cada vez mais esse tema nas decisões de investimento e desinvestimento, na medida também que a gente dá transparência para as nossas informações, conforme você comentou, não é isso? Senira, algo que interessa muito aos nossos investidores é a nossa definição de uma meta de redução. Como que estão os estudos relacionados a isso? Rafael, a Gerdau tem um compromisso muito forte em estabelecer metas que a gente sabe que vai poder alcançar. Para isso, a gente está utilizando uma metodologia chamada Marginal Abatement Cost Curve. Essa metodologia nos permite identificar quais são as oportunidades que temos para descarbonizar nossas operações, avaliando tecnologias disponíveis, tanto do ponto de vista tecnológico quanto financeiro. A Gerdau, então, vai poder estabelecer suas metas de curto e médio prazo, voltado ao que é viável, o que é possível, o que a gente tem um ambiente propício para desenvolvimento dessas tecnologias e alternativas. É importante lembrar o que eu trouxe lá no início. Para descarbonizar o setor siderúrgico, são necessárias tecnologias que ainda não estão disponíveis, são tecnologias disruptivas, que a Gerdau, sim, vai continuar estudando e procurando entender como incorporar na sua estratégia essas tecnologias disruptivas, mas que precisam de políticas públicas, um ambiente de demanda de aço de baixa intensidade carbônica para que se tornem viáveis.
Obrigado, Senira, pelas suas explicações. Como eu comentei no início, a gente tem tido várias experiências de contato com os investidores e esse é um tema cada vez mais importante para o mercado de capitais, para os nossos investidores e analistas. Muito obrigado por suas explicações. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. A área ambiental da Gerdau está sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida, trazer as informações de forma cada vez mais transparente e ajudar na estratégia de mudanças climáticas e no futuro sustentável da nossa organização. Obrigado, Senira. Super claro.